O Agroinfluencer 7, mais um episódio, nessa vista incrível no sítio agroflorestal de um grande amigo e parceiro, que é em Cravinhos aqui, próximo a Ribeirão Preto. Obrigado, Hermes, pela parceria. Tamo junto. É nóis. Bora pra cima aí, conhecer um pouco mais do sítio, conhecer um pouco mais dos nossos sistemas agroflorestais, um pouco dos princípios, né? E curiosidades aí, então tamo junto. Hermes, fala um pouco para nós sobre a história do sitião, como ele começou. A gente vê que é uma parte bem sustentável, isso é muito importante, essa área verde bonita, incrível. Sim, o sitião agroflorestal, né, ele teve origem, na verdade, em Terra Roxa, né? Ali perto de Viradouro, perto de Pitangueiras, né? Ali por meados de 2015, 2016, né? Eu mesmo me integrei ao sítio em 2018. A princípio, né, o sítio ele veio com uma ideia não de ser uma empresa, né, mas sim de ser um lugar onde a gente ali plantaria plantas medicinais ali para o uso do nosso investidor, né? E com a chegada do Lucas, né, o Lucas Bevilacqua, que foi mesmo ali um divisor de águas, né, ele chegou com essa ideia da agrofloresta. Então a gente integrou medicinais com agrofloresta. E dali começou toda essa história. Depois fizemos parcerias, né, conseguimos ali a cultura do açafrão, da cúrcuma, né, o açafrão da terra, beterraba, gengibre. Aí a gente foi se desenvolvendo e profissionalizando os nossos sistemas agroflorestais, de modo que a gente, né, se tornaria ali uma empresa assim, que conseguiria produzir e suprir a demanda dos nossos parceiros. E aí já estamos na caminhada aí até hoje. Hoje o nosso foco produtivo está aqui em Cravinhos, né, próximo a Ribeirão Preto, e o nosso foco produtivo é a cúrcuma. A gente também já está entrando nas linhas de café, né, tendo ali um café especial, beterraba e também o gengibre, né. Na parte de baixo aqui do sítio, a gente vai conhecer um pouco das nossas áreas que tem como foco, né, a produção de cúrcuma, em meio a sistemas agroflorestais, que também está consorciada com café. Lá na outra fazenda, lá embaixo, a gente tem o plantio de beterraba, que a gente usa para fazer o pó, né, que é um super suplemento aí para quem pratica esportes, né. E naquela parte mais para lá, a gente vai ter um café com mogno, que foi implantado, onde a gente está iniciando os manejos ali para abrir luz para o nosso café, porque ele está muito sombreado. Mas tudo isso a gente vai ver aí no decorrer do vídeo. Bastante atração, hein, Hermes? Então vamos lá conhecer um pouco dessa história. Bora! O Agroinfluencer 7, diretamente aqui do sítio agroflorestal, nessa parte do campo, né? Uma área verde, bem sustentável, é bonito de ver, né? Essa parte dentro do sítio. Então eu gostaria de saber um pouco, até para tirar um pouco da curiosidade do pessoal, sobre o princípio, como para construir toda essa riqueza, essas etapas aí do sítio agroflorestal. Quando a gente fala, né, em sistemas agroflorestais, né, não é algo que foi inventado, é algo ancestral, né? Os sistemas agroflorestais são sistemas de produção em meio à floresta, e os índios já faziam isso centenas de anos atrás, né? Então chegou Ernest Goethe, que foi o cara que meio que sistematizou tudo isso que já acontecia. Então quando a gente fala de fazer um planejamento agroflorestal, fazer uma agrofloresta, a gente também tem certos princípios, né, básicos ali para seguir, para ter uma agrofloresta minimamente de sucesso, né? Onde ali a gente vai respeitar todos esses princípios. Um dos princípios é o princípio da estratificação. Ah, mas Emerson, o que é, né, a estratificação? Pô, a estratificação ela não está associada diretamente com o tamanho da planta. A estratificação está associada com a quantidade de luz que aquela planta precisa para fazer seus processos de fotoassimilado. Fotoassimilado, que é o processo de gerar os seus nutrientes ali, pegar a luz e transformar a luz em energia e se nutrir dela.
Então, a gente conta com 4 estratos assim, básicos, né? Que é o extrato baixo, médio, alto e emergente. Show de bola, né? Aí você falou um ponto chave, né? E essa questão dos extratos? Explica um pouco melhor para nós. Então, quando eu digo extrato baixo, médio, alto e emergente, não é necessariamente a altura da planta, né? Como eu disse, é a necessidade da luz. E quando a gente fala de novo em extrato, a gente fala também em porcentagens de plantas. Ou seja, a planta de extrato baixo, ela precisa de menos luz para ter ali a sua produção de fotossimilar. Então, ou seja, ela consegue se desenvolver em sombra. E essa planta a gente consegue então plantar elas em maior quantidade dentro do nosso sistema agroflorestal. Já plantas de extrato médio toleram sombra, mas também precisam de luz. Se ela ficar em plena sombra, ela não tem um bom desenvolvimento. Já as plantas de extrato alto, elas precisam de mais luz do que sombra, mas também sombra é um ponto-chave desses extratos, só que ela precisa de mais luz para se desenvolver. E os emergentes são ali as plantas que nascem primeiro, são as plantas que precisam de mais sol para produzir. Elas têm como característica troncos longos, né, copa mais pequena. Então essas são as particularidades ali entre os extratos das plantas em um sistema agroflorestal. Emerson, show de bola, hein? Agora explica um pouco para nós na prática, a gente vê aqui o cenário incrível do nosso lado, né? Vamos lá. Bora lá. Outro ponto também crucial, né, um princípio ali bem importante da agrofloresta é a sucessão natural. O que é a sucessão natural? Na agrofloresta a gente tem determinadas plantas que ela tem determinado ciclo de vida dentro do sistema agroflorestal, né? E a gente faz essa subdivisão por meio de grupos sucessionais, onde a gente vai ter ali plantas que serão as pioneiras. Essas pioneiras são plantas que elas chegam num sistema bem pobre, num solo duro, que são plantas que têm um ciclo de vida um pouco mais curto, que ela serve para quê? Para ciclar nutriente no solo, ou seja, ela consegue se desenvolver como um capim, né, desenvolve em solo pobre, ela consegue ali, né, fazer a drenagem do solo por meio das suas raízes, e como ela tem um ciclo de vida um pouco mais rápido, então ela nasce, se desenvolve e a gente usa a matéria orgânica dela para enriquecer o solo. Isso são o grupo das pioneiras. Elas tendem a ir de 0, né, até 5 anos. Plantas de secundária 1 vai de 5 a 10 anos. Plantas de secundária 2 vai de 10 a 25 anos. Plantas de secundária 3 vai de 25 anos até 50. E a gente tem as primárias ou clímax, que são plantas ali que vão para frente dos 50 anos dentro de um sistema agroflorestal. Show de bola, Emerson. Então aqui na prática, que tipo de planta que a gente já tem para se dar esse exemplo em cima das plantas ou da fruta que seja? Então aqui a gente pode visualizar, né, um pé de mamão. Um pé de mamão, ele é uma planta de extrato emergente, porque ele precisa de mais luz para se desenvolver. E no grupo sucessional, ele está dentro das pioneiras. Ou seja, ele vai do 0 até 3 anos, 5 anos ali. O mamão não vai durar até 5 anos, só que dentro de um sistema agroflorestal, ele pode até o sistema sombrear, então você pode plantar mamão, ele vai até os 2 anos, depois planta de novo, aí vai ter mais 2, aí depois chega um momento, né, que ali a gente consegue ter árvores maiores, onde ele já não consiga mais se desenvolver. A gente também tem ali na frente uma árvore, que é o cedro, é uma árvore de extrato emergente. Só que ela é uma extrato emergente que tem um ciclo de vida mais longo, acima de 25 anos, acima de 50 anos. Então, ou seja, esse mamão vai chegar aqui, ele vai produzir seus frutos, ele vai, né, ali cumprir seu papel no sistema, a gente vai usar a matéria orgânica dele para nutrir o solo, que vai nutrir aquele cedro. Você entendeu? Então essa é a aplicação prática da sucessão junto com a estratificação. E tudo isso a gente pensa na economicidade dos recursos naturais. Porque em um mesmo espaço a gente vai conseguir produzir várias espécies de planta. Aqui, por exemplo, é o café, que é o nosso extrato baixo. E como eu disse anteriormente, o nosso extrato baixo pode ocupar, né, cerca de 80% a 90% da nossa área. Por isso que aqui a gente integrou árvores ao plantio de café. Show! E uma curiosidade, hein, Emerson? E o espaçamento entre as plantas? A gente costuma fazer o espaçamento de que forma? A gente costuma plantar bem adensado. Essa área aqui é uma área que, assim, que ela foi muito raleada, né? Hoje, pode-se dizer que 50% das árvores a gente já colocou para o chão. Ah, mas por que vocês plantam árvore para colocar no chão? Justamente, a gente planta bastante diversidade, Pedrão. Por quê? Porque a gente poder escolher as árvores que a gente quer que fiquem no sistema e as que saiam do sistema.
e elas saem de uma forma que virando matéria orgânica para nutrir a que a gente escolheu. Com isso, a gente faz o manejo do café, abre luz para o café, traz nutrientes, né, para o solo e deixa um sistema agroflorestal bem coeso, né, vamos assim dizer. Se tivesse um canivete aqui já... Porra, pai do Rapaz, céu! se eu não andar com o canivete aí pode parar, Eu né, comprei, moleque? mas eu já esqueci até onde tá meu canivete, cara. Uma mãozinho. E ó. Garanto tá molado, né, mano? Quem sabe faz ao vivo. Rapaz, tá bonito, hein? Deixa eu segurar isso aí na foto. Isso é agrofloresta. Vitamina já tá garantido já. É, Pedrão. É, jogador. Oh, mas que paisagem, velho. Você vê ali assim. Ô Emerson, e a gente vê, né, a parte da irrigação. Explica para nós o que a irrigação traz de benefício e qual tipo de irrigação que a gente tem aqui no sistema agroflorestal. Então, né, quando a gente fala de irrigação em qualquer sistema assim, né, ela é um divisor de águas, né, vamos dizer, literalmente. Uma área que ela não tem irrigação, ela tende a produzir até 50% a menos de uma área que é irrigada. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, o nosso sistema de irrigação, que ele é por meio de gotejo. Então, assim, a gente tem a represa que alimenta, né, toda o nosso sistema, e é nítido, né, a diferença entre um café onde a gente ali não tem a irrigação e o café onde a gente tem a irrigação. O café porque aqui é o sistema do café, né, mas o sistema agroflorestal como um todo, né. A gente usa 2 métodos aqui no sítio, né. Aqui embaixo, aqui no café, a gente usa a do gotejo. Já na outra área lá embaixo a gente usa a aspersão. Porém, a aspersão para a gente que é da agrofloresta, ela é positiva porque ela consegue trazer um microclima, deixando o clima um pouco mais úmido, então as plantas também se desenvolvem melhor. Porém, a irrigação por aspersão, com a nossa experiência, ela traz um pouco mais de mão de obra, porque ela acaba molhando as entrelinhas, então ajuda as plantas, mas também ajuda as plantas daninhas. E como a gente faz no trato todo orgânico, a gente tem que, né, entrar com enxada para fazer a capina, e isso deixa o sistema um pouco mais caro devido à mão de obra que é aumentada. Mas assim, em via de regra, a agrofloresta com irrigação é o cenário perfeito. Ô Emerson, depois de entender um pouquinho sobre os princípios, sobre irrigação e tudo mais, tem um tema muito importante, né, que é válido a gente compartilhar com o pessoal, que é sobre o planejamento. Explica para nós um pouquinho mais sobre o planejamento. Com certeza, Pedro, é um ponto assim crucial, né? A parte de planejamento é uma parte crucial e tem certas decisões que a gente tem que fazer antes de começar o planejamento, né? A gente já sabe um pouco mais sobre estratificação, sobre sucessão, mas qual é um dos pontos mais importantes na elaboração do sistema agroflorestal? Qual é o seu carro-chefe, qual é a sua planta de interesse econômico que você quer ter na sua agrofloresta. Porque a partir daí a gente começa a fazer o desenho da agrofloresta para essa planta. Então porque qual que é um dos princípios da agrofloresta também? É copiar, simular o microclima da planta que você quer que seja o carro-chefe. Ou seja, se é o café, então a gente vai até a origem do café. Qual é a origem do café das florestas da Etiópia, florestas úmidas, né? Então a gente simula o sistema de floresta para maximizar a produção do café. Aí o que a gente faz? A gente pega a nossa planta que a gente tem como interesse, usa os princípios agroflorestais para fazer um plantio de diversas plantas em um mesmo sistema, sem que isso interfira necessariamente na produção da nossa planta principal. Com isso a gente começa a fazer o quê? Começa a otimizar os recursos naturais. Mas Emerson, quais recursos naturais você está falando? A luz é um recurso natural, né, que é a fotossíntese. Quando você tem mais plantas por metro fazendo ali o uso, né, da fotossíntese, maximizando num pequeno espaço, você está otimizando o recurso natural. Quando você consegue irrigar seus cafés, as suas árvores que vão servir de adubação e servir para criar um microclima para o café em um pequeno espaço, ou seja, no mesmo espaço, você está otimizando o uso do recurso natural, que é a água. E o mais importante, na minha opinião, que é o recurso do espaço. Você está aproveitando de fato a sua área produtiva.
conseguindo colocar ali plantas, obviamente, bem organizadas dentro ali dos seus estratos, dentro dos seus grupos sucessionais, em um mesmo espaço, onde não haverá entre elas competição, pois aquela planta ela vai servir de adubação para a nossa planta, né, que a gente tem ali como interesse econômico, e com isso você consegue ali desenvolver um sistema agroflorestal de sucesso, né, onde você vai conseguir ver e enxergar todos os princípios e o desenvolvimento da sua planta. É um detalhe importante, cara, até para explicar ao pessoal, qual que foi assim a planta ou a cultura que foi mais desafiadora para você fazer todo esse processo de estudo, que a gente vê que precisa de muita dedicação, né, para a gente chegar no objetivo. Cara, na minha opinião, que aí eu tô quebrando a cabeça ainda também, né, é o caso do café, que é uma planta que a gente tem um interesse econômico no café, mas como eu vou associar isso com o sistema agroflorestal, né, sem prejudicar o café de fato, porque o café ele vem passando por uma, vamos falar, uma doutrinação, né? Ele é um café que ele era de floresta, ele pegava na época de distúrbio, onde caía as árvores, ele florescia, depois, né, ele era coberto de novo pelaquela vegetação e dava seus frutos na sombra, para um café que a gente tem hoje, que é o convencional, que ele, pra gente, ele é extrato baixo, porém hoje ele é trazido no convencional como uma planta emergente, que ele é plantado a pleno sol. Então, como eu vou, né, trazer esse café para o sistema agroflorestal, né, fazer os controles de praga, as adubações, até os plantios, qual é o melhor método de fazer? Será que é ideal ter café e árvore na mesma linha, ou linhas de árvore e linhas de café? Então, assim, tá sendo desafiador, né? Só que está sendo também uma experiência muito boa fazer esses desenhos, sistemas agroflorestais voltados para a cultura do café, para a cafeicultura, onde a gente pretende ali ter um café orgânico, né? Um café ali especial, né? Pela sua qualidade, porque aqui a gente faz, né, a colheita do nosso café toda à mão, toda selecionada, então a gente passa, faz a primeira colheita, espera amadurecer, faz a segunda colheita, a gente tem um lugar que faz o pós-colheita, que é o principal ponto do café para a gente conseguir altas pontuações, é um pós-colheita de excelência. Então, assim, essa cultura é uma cultura muito boa e que está sendo bem desafiadora para a gente aqui. Uma dúvida minha, Hermes. A gente, na região principalmente, é cafezeira, né, vamos se dizer. E a gente vê que a textura do café nosso ele é um pouco mais escuro. Tem algum segredo? O café que vocês fazem é um pouco mais claro? Tem esse paradigma, né? Sim, sim. A questão do café ela é um pouco polêmica, né? Porque assim, o café que a gente toma, de fato, não é um café bom. O café de mercado não é um café bom. Ele é um café que ele é muito torrado para mascarar as imperfeições. Aí quando a gente parte para um café especial, para um café orgânico, agroflorestal, a gente está pegando o café fruta, né? A semente. Então a gente pega esse grão de café depois do pós-colheita, e faz todo um processo também, né, através do barista, onde ele vai fazer a torra desse café. A partir daí ele consegue dar a nota e a gente consegue perceber que o café semente, café grão, ele tem um sabor totalmente diferente do café de mercado, porque o café grão, o selecionado, né, com pós-colheita de excelência, ele é um café que ele tem notas diferentes. Então, ele tem, por isso da sua pontuação. Ele tem mais óleos essenciais, o sabor é diferente, enalta um pouco aí da acidez, tem notas de diversos, né? Depende de quem vai estar avaliando, mas é um café que, no geral, para as pessoas que não são acostumadas, vai falar assim, pô, isso aqui é um chá, né? Isso aqui não é café de verdade, porque elas estão acostumadas com o café super torrado. Já um café de sistema agroflorestal, um café orgânico, um café especial, é um café mesmo que prioriza o sabor da fruta, né? A doçura da fruta. Ô Hermes, dando sequência, a gente viu bastante tópicos, né? Um dia rico de conhecimento, digamos assim. E agora a gente tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais, pessoal, falando um pouco sobre o manejo. Explica para nós sobre o manejo que vocês fazem aqui no sitião. Então, Pedrão, a gente viu sobre sucessão, sobre estratificação, faltou só um tópico, né, que é o manejo. Como a gente agora maneja esse sistema agroflorestal que a gente já desenvolveu. Aqui é um sistema de café com mogno. Só que o nosso café aqui está muito sombreado. E isso daí está dificultando até na frutificação dele. Então, pensando nisso, a gente fez um manejo aqui de abertura de luz. A gente chama de poda pulsão ou até clareira, né? Onde a gente veio derribando, né, os mognos, que são o causador da sombra excessiva, deixando espécies ali de ciclo primário, né, mais de 50 anos, mas espécies que não estão tão grandes e não estão prejudicando o café no momento.
para onde vai toda essa matéria orgânica? Essa matéria orgânica, Pedro, ela vai toda para o café de novo. É isso que a gente chama de ciclagem de nutrientes. A gente pega a matéria orgânica proveniente da madeira, das folhas, coloca como cobertura de solo. Isso faz com que o solo fique mais coberto, retenha mais água, retenha mais nutriente. E a gente sabe, né, a madeira das árvores, ela é uma fonte riquíssima de carbono. E esse carbono, ele é a fonte de alimento dos micro-organismos. Beleza, Ernesto, mas qual que é a relação disso tudo? Carbono, micro-organismo, nutriente? É uma relação chave. Hoje a gente tem diversos nutrientes no solo. Porém, esses nutrientes, eles muitas das vezes, eles não estão ali disponíveis para a planta. Como a gente pode deixar ele de uma forma que a planta consiga absorver? A gente alimenta esses micro-organismos eles digerem esses nutrientes e deixam de forma que a planta consiga assimilar, ela consiga absorver. Então, ao a gente colocar matéria orgânica no solo, carbono, umidade, a gente está chamando esses micro-organismos que vão fazer esse serviço de ajudar na disponibilidade de nutrientes no solo. Esses nutrientes estão lá, só que eles precisam ser dispostos para a planta. Então a gente consegue fazer isso, deixar o solo mais rico, deixa o solo com a primeira camada dele rica em matéria orgânica, o solo fica mais aerado, mais drenável, e isso aumenta assim, significativamente a nossa produção e a qualidade, né, dos cafés, e na verdade, não só do café, né, da cultura que você define como a sua cultura principal. Foco. Exato. Então, assim, a matéria orgânica, ela não é boa para o café, ela é boa para o sistema, ela é boa para o solo. E o solo, ele é o nosso substrato. Se a gente não cuidar do solo, a planta não vai responder com alta produtividade. Então a gente nutre bem o solo para que a planta consiga se nutrir e com isso ela consiga fazer todo o seu processo de frutificação e desenvolvimento bem. Pessoal, e é assim que o sítio Agroflorestal vem trazendo essa riqueza aqui na região de Cravinhos, próximo a Ribeirão Preto, que é essa parte sustentável que pode agregar e muito na questão do manejo, na questão de produtividades aí dos produtores. Então, espero que vocês gostem do conteúdo, siga, curte, compartilha e comenta lá. E não esqueçam, hein? Porque quem caminha junto cresce mais forte. Valeu, Arson. Tamo junto. Obrigado, hein? Boa.